Estação CBN. 11h20. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. É hora da nossa coluna Conexão Brasília com o Rômulo Pinheiro, que está aqui, claro, sempre participando às quartas, 11h20 da manhã, na coluna Conexão Brasília. Rômulo, bom dia para você. Que saudade de ouvir essa vinheta, hein, Rômulo? Muito bom dia, meu amigo João Vitor Barra, neste pé frio de sempre, mas voltando com a nossa vinheta bonita, legal de ouvir. Muito contente. Vamos para cima hoje, meu amigo? Vamos lá, o tema de hoje, Rômulo, julgamento sobre o marco civil da internet e a regulação das Big Techs. Pois é, meu amigo, a gente é um tema bastante corrente, foi nas nossas últimas colunas bastante debatido aqui e com a suspensão desse julgamento aí no ano passado, com hoje previsão de retomada e claro, meu amigo João Vitor, com muita pressão das Big Techs, muita pressão de órgãos reguladores, pelo menos aqui em Brasília, interessados nesse julgamento, e não somente isso, mas também é assunto de interesse nosso, meu, seu, das redes em geral, porque o que está em jogo aqui é a análise sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, e esse Marco Civil exige, por exemplo, que as empresas, demanda, ou pelo menos prevê, que as empresas de tecnologia, Google, Facebook, TikTok, essas redes em geral, só sejam responsabilizadas pelo conteúdo que os seus usuários promovam, caso seja notificada judicialmente. Então, qual é a situação hoje, João Vitor? É o seguinte, quando um usuário qualquer dessas redes posta um conteúdo que é considerado ofensivo, ele somente tenha, ele que divulgou essa informação, ele seja responsabilizado na esfera civil. Mas, caso haja uma demanda judicial para retirada do conteúdo e as empresas de tecnologia não retirem, aí essa responsabilidade civil ela é compartilhada também com as Big Techs. Claro, não há o menor interesse nessa empresa de tecnologia de serem responsabilizadas por conteúdos postos pelos seus usuários. E a briga está exatamente aí. Então, qual é a situação atual? Já 3 ministros já votaram pela flexibilização, ou seja, pela inconstitucionalidade desse artigo, para determinar que, com mera notificação extrajudicial do ofendido, essas empresas, então, têm a obrigação de fazer a retirada do conteúdo ofensivo e, caso não o façam num período razoável, aí sim é que elas possam ser responsabilizadas. Então, as Big Techs não querem isso, claro, querem somente serem responsabilizadas se houver autorização judicial ou determinação judicial. E qual é o grande problema, João Vitor? É que essas decisões, às vezes, elas demoram consideravelmente. E o impacto de notícias, ou então notícias que são ofensivas a determinadas pessoas, é muito rápido. É muito rápido e é algo que, com o passar do tempo, causa um prejuízo imenso para essas pessoas. Às vezes, a decisão judicial não tem essa rapidez, ou na grande parte das vezes, a decisão judicial não tem essa rapidez a ponto de evitar esses problemas. Então, o que os ministros estão aí se debatendo hoje? A que ponto, então, a responsabilidade dessas plataformas digitais, Google, Meta, X, etc., devem ser responsabilizados por notícias falsas ou discursos de ódio que se ficam nas redes? É aí que está o ponto central que vai ser retomado a partir de hoje à tarde. 3 ministros, Luiz Fux, o ministro Toffoli e o ministro Barroso, já entenderam por essa inconstitucionalidade, ou seja, que não é preciso necessariamente uma ordem de juiz para que as empresas sejam responsabilizadas, ou seja, basta então
que o ofendido manda uma notificação extrajudicial e depois dessa notificação, se as empresas não retirarem o conteúdo, aí sim já seria possível essa responsabilidade em conjunto. E claro que a tendência é este caminho, meu caro João Vitor, é que haja essa percepção de que a justiça, impor à justiça, somente após a justiça, a responsabilidade das big techs, torna um processo muito lento. E, neste caso, traz um prejuízo muito grande, a amplitude desse dano o mundo inteiro vai ter acesso a essa informação, isso causa, com certeza, um dano. Então, o que se espera hoje aqui? A gente está acompanhando, inclusive, a partir daí das 14 horas, vai ser retomado esse julgamento, e aí, João Vitor, é possível que alguém peça a vista novamente, mas alguns ministros já têm essa estratégia em mente e devem ganhar os seus votos caso alguém peça a vista. A ideia é não arrastar mais esse julgamento para frente, mas a ideia é saber o que vai ser hoje decidido, o que é essa notificação extrajudicial, qual a extensão dela, ou seja, como é que as plataformas vão agir ao receber essa notificação, se vai ter um prazo para essa remoção, ou que critérios elas vão utilizar para decidir o que remover. Então, esse é um ponto que vai ser debatido hoje. Outro ponto importante é a definição entre os tipos de conteúdo, ou seja, o STF vai criar categorias diferentes do tipo de conteúdo, com regra de remoção distinta, como sugeriu o ministro Barroso nos casos dos crimes contra a honra. Então, isso também vai ser definido. E dever de cuidado. Por que, João Vitor? Muito embora haja uma definição no artigo 19 do Marco Civil de que as empresas têm responsabilidade, em alguns pontos, essa notificação judicial é desnecessária. Por exemplo, casos em que haja racismo, cenas de nudez, apologia a crime, para esses casos, não precisa do magistrado para que se defina uma responsabilidade das empresas de tecnologia. Então, é peixe grande aí brigando contra peixe grande, mas o impacto dessas decisões vão refletir com absoluta certeza em todas as relações sociais. As empresas informam que isso vai chover, vão chover ações judiciais. Há uma previsão até de um estudo de que 80% a mais de ações judiciais serão promovidas no Poder Judiciário caso essa responsabilidade das empresas seja flexibilizada, e aí que também essas empresas seriam, então, compelidas, forçadas a moderar coisas que vão ferir liberdade de expressão. É um jogo muito forte de lobby das empresas aqui no próprio Supremo, mas também uma briga porque, de fato, muitas informações falsas, muitos discursos de ódio, muitas coisas que são, de fato, prejudiciais às pessoas estão sendo feitas hoje e também não há um controle pelas big techs aí sobre isso. Então, é um assunto muito delicado e que a gente vai, com certeza, ficar de olho aqui a partir de hoje à tarde, com essa tendência de vista, mas alguns ministros já adiantando o voto para firmar uma posição, para tentar dar uma segurança jurídica nessas relações. O importante é que a gente está de olho e vai trazer o resultado aqui para o nosso ouvinte durante a semana, com certeza. A gente está acompanhando para a nossa rádio CBN. Meu caro João Vitor Barros. Certamente, este foi o Rômulo Pinheiro na coluna Conexão Brasília. Rômulo, um forte abraço para você e até semana que vem. Eu sei que não está fácil, mas vai dar tudo certo, Rômulo. Meu amigo, não tá fácil a situação, muito tenso, já não durmo, já tem 2 semanas sem dormir direito, mas a gente espera que dê certo aí para os próximos dias. Forte abraço. Um abraço para você, meu amigo. Agora são 11h29. Me despeço de você, ouvinte da Rádio